outros elementos que podem justificar as características da posse, comprovante não apenas do pagamento do IPTU e do ITR, mas, como eu disse, o alvará de habite-se, o alvará de construção e, eventualmente, se houver instalado ali algum negócio, algum comércio, eventualmente um alvará de localização e de funcionamento. Então, nós temos que usar a criatividade a depender do que for apresentado para tentar justificar o exercício daquela posse e, eventualmente, também a destinação dela, né? Porque se houver no lugar existe uma atividade econômica, é muito possível que exista uma inscrição estadual para efeitos de recolhimento de ICMS. Se houver exercício de uma atividade econômica, é muito provável que exista, então, o pagamento periódico e anual dos alvarás de funcionamento e localização. Se houver uma moradia, é muito provável que existam, então, portanto, as inscrições nas concessionárias de prestação de serviço, como o pagamento do imposto decorrente da propriedade. Tudo bem? Finalidade e destinação é uma justificativa que deve se fazer mediante declaração do cedente. Ele vai dizer para qual finalidade ele estava destinando aquela posse, qual forma que ele exercia, como que ele fazia o seu uso e sua fruição, e, eventualmente, mediante a constatação em loco em que poderá ser realizada, se o tabelião julgar necessário, fazendo a diligência até o imóvel. Tá? Em seguida, para efeitos de recolhimento e para efeitos de atribuição da base de cálculo dos emolumentos, é importante que se faça constar a avaliação fiscal, lembrando, mais uma vez, que a nota explicativa se refere a duas bases de cálculo, sendo elas o valor declarado ou o valor constante para efeitos de lançamento, de valor venal, do lançamento do IPTU ou do ITR. A meu ver, não há prejuízo se, eventualmente, havendo lançamento de ITBI, a gente adotar a base de cálculo do ITBI, o que deverá ficar expresso na minuta, fazendo-se referência, portanto, a essa avaliação fiscal. Aqui, no caso, eu simulei o lançamento do imposto fiscal do IPTU, o valor de R$ 223.200 do imóvel, conforme guia de lançamento e cobrança do imposto predial e territorial rural. E, em sequência, a formalização do negócio jurídico, da transmissão da posse, pela presente escritura pública, na forma do artigo 1204 do Código Civil, o cedente cede os seus direitos possessórios sobre o imóvel tal ao outorgado cessionário. Quais são as condições gerais desse negócio? Bom, o cedente transfere já no presente ato a posse direta, os direitos e ações decorrentes dessa sua posse, sem restrição ou sem encargos, o que pode ser alterado conforme a manifestação de vontade das partes, e as condições de preço e pagamento, os elementos que justificam o preço e pagamento para essa transmissão. Lembrando, senhores e senhoras, que a partir da presente data, nós estamos gravando hoje, Denis, é dia 18 de janeiro, né? Dia 18 de janeiro, o Banco Central extinguiu as operações agora de transferências eletrônicas disponíveis, as TEDs, e também as DOCs, havendo apenas agora como ferramenta de transferência bancária a transferência instantânea, chamada de PIX. Perfeito? Então, eu já tenho que corrigir minhas minutas, porque aqui eu fiz referência à TED, que não existe mais. Na conta corrente X ou Y, que vai ser indicada pelas partes, ou se o pagamento foi em espécie pela moeda corrente, ou representado por um título de crédito, ou, eventualmente, se parte do pagamento se deu com uma permuta, com uma troca de um objeto, um veículo ou algo assim. Naturalmente, em sequência, a quitação do preço, se ele já foi pago no próprio ato. Bom, esgotamos o que tinha para se falar em relação à cessão do direito de posse. Sei que é um tema que vai surgir, que vão palpitar dúvidas, então merece mais trabalho, merece mais abordagem, e quando oportuno nós vamos, então, disponibilizar mais materiais para uma abordagem mais perfunctória desse tema. Tudo bem? Outra mudança significativa e que vai trazer novos atos e maior quantidade de atos para os serviços extrajudiciais de notas é uma alteração na tabela promovida pela nota 22, que faz prever a possibilidade, não,
melhor dizer, a necessidade, porque é impreterível que se conceda um desconto de emolumentos nessas circunstâncias. Vamos lá. Nota 22. As transações cuja instrumentalização admitam a forma particular, incluindo compromissos e promessas de negócios jurídicos, terão por base o valor total do negócio jurídico, para fins de enquadramento na faixa do item 4, a linha B, escrituras públicas com conteúdo ou valor econômico enquadrado nas faixas de valores correspondentes. E os valores finais previstos ao usuário serão reduzidos em 50%, devendo sempre ser respeitado o mínimo previsto na segunda faixa de valor. Eu vou demonstrar qual que é a segunda faixa de valor. Então, a gente tem uma base mínima de cobrança, que é o valor mínimo. Então, a atribuição do desconto nunca poderá descer aquém desse valor mínimo previsto na segunda faixa da tabela do item 4, letra B. Não se aplicando essa redução, contudo, quando a dispensa de forma pública se der unicamente em virtude do valor do imóvel, aquela hipótese do artigo 108 do Código Civil, que nós vamos ver em sequência. E, especificamente em relação aos contratos de locação, a nota já disciplina como deverá ser feita a cobrança, a depender se esse contrato de locação foi feito por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Vamos lá. Primeiro, os emolumentos nessa circunstância nunca poderão ser inferiores ao valor constante da segunda faixa de valores do item 4, letra B, da tabela 1, que é a tabela dos atos dos tabeliães. Qual que é a segunda faixa de valor? Está ali, ó. Item 4, escritura pública referente a situações jurídicas com conteúdo financeiro, letra B. Segunda faixa, de R$ 1.400,01 até R$ 2.720. Qual que é o valor previsto na tabela? R$ 328,06, já incluído aí a TFJ e o Recomp. O que vai ser acrescido apenas? O ISS a esse valor, que vai variar de 2% a 5%. Existem alguns municípios em Minas Gerais, inclusive, que não têm ainda previsão de cobrança de ISS. Então, pode ser que o valor mínimo seja de fato esse, R$ 328,06. Então, perceba, a gente não vai dividir essa segunda faixa de valor por 2. Se o imóvel estiver inserido aqui dentro desse valor de R$ 1.400,01 até R$ 2.720, nós não vamos atribuir desconto de 50%, porque esse é o valor mínimo, essa é a base de emolumento. Tudo bem? Tanto na hipótese em que o imóvel se enquadrar nessa faixa, a depender da sua base de cálculo a ser adotada, tanto quanto ele se enquadrar em faixas superiores. Mas, quando for se decrescer o desconto de 50%, ele descer a base, ou seja, ele ficar aquém dos R$ 328,06, nós deveremos cobrar esse valor. Tudo bem? Então, é uma base que não pode ser ultrapassada. Naturalmente, isso não deve ser computado de forma conjunta com os arquivamentos. Então, os arquivamentos são cobrados de forma separada. Percebam que esse valor vai ser lançado sempre como mínimo obrigatório para lançamento do ato, do negócio jurídico que está sendo instrumentalizado, além dos arquivamentos obrigatórios. Como eu disse, não será aplicado desconto de 50% na seguinte hipótese, naquela em que a forma pública é dispensada em virtude do valor do imóvel, que é a previsão do artigo 108 do Código Civil, que diz que, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo, que no ano de 2024 está estimado em R$ 1.412. Então, se o valor do imóvel, seja a base de cálculo maior dele, do IPTU, do ITBI ou
do valor declarado não ultrapassar R$ 42.360 e ainda assim as partes pretendam realizar a escritura pública, não será atribuído o desconto de 50%. Essa é a única exceção. E quais outros negócios, então, que poderão ser formalizados e que terão atribuídos o desconto de 50%, Victor? Bom, está aqui o exemplo de alguns negócios. E é incomum, e vocês vão ver assim, que esses atos de fato não são lavrados de forma corriqueira no tabelionato de notas. Qual que foi o intuito do legislador com o acréscimo dessa nota? Atrair esses atos à fé pública, às notas do tabelião. Porque como havia possibilidade de se confeccionar, gerando mesmo validade, mesma eficácia jurídica, seja pela forma pública como pela privada, raramente, em razão do custo, era utilizado o serviço do tabelião para sua formalização. Então, a promessa de compra e venda ou a promessa de permuta, se ela for sujeita à lavratura, terá atribuído, para efeitos de incentivo, o desconto de 50%, quando aplicado o item 4, letra B da tabela. O contrato de aluguel, nós veremos mais adiante como será cobrado. O arrendamento rural também é outro instrumento largamente utilizado para fomento da atividade econômica, pecuária e agricultura no estado de Minas Gerais, mas que, por dispensa legal, raramente é formalizado através de escritura pública. A cessão de precatórios, e aqui é muito relevante, porque eu vejo muita fuga de cessão pública de precatórios para estados vizinhos, justamente em virtude já existência de previsão equivalente nas leis estaduais de estados que fazem divisa com Minas Gerais. E, por fim, trago aqui mais um exemplo, os contratos ou estatutos sociais para constituição de sociedades. Esses atos também dispensam a forma pública, mas poderão ser feitos com incentivo dos 50% de desconto de emolumentos. Cabe aos senhores e às senhoras, então, divulgar essa novidade para que possamos atrair de volta ao tabelionato esses atos que já existem e são praticados corriqueiramente, maioria através da forma particular. Bom, e como eu havia dito, o contrato de locação será cobrado de duas formas, a depender da existência de prazo determinado ou não de vigência da locação. Quando o prazo do contrato de locação for determinado, nós deveremos somar todos os aluguéis, os valores de aluguéis mensais e torná-los eles uma única base de cálculo. Então, quando ajustado por prazo determinado, terá a cobrança de emolumentos realizada através do enquadramento da soma de todas as parcelas de aluguel na faixa de valor correspondente, lá do item 4, letra B. Tudo bem? Naturalmente, atribuindo-se o desconto de 50% ao final. Depois que fez o enquadramento, 50%. E observa-se ao final se o enquadramento com o desconto não ultrapassou a base, que está na segunda faixa de valor. E o contrato de locação, quando ajustado por prazo indeterminado, terá a cobrança de emolumentos realizada através do enquadramento da soma das 12 primeiras parcelas. Dos 12 primeiros aluguéis, serão formados, então, a base de cálculo através da soma dessas prestações para enquadramento na tabela e, em sequência, conferência do desconto. Tudo bem? Bom, mais uma novidade. Vamos lá para a nota explicativa número 23, constante da nossa tabela, número 1, lá na portaria 7.864 de 2023, que atualizou a tabela anexa à lei de emolumentos, dizendo e trazendo mais uma importante novidade que fomenta a lavratura de atos nos tabelionatos de entidades e de sujeitos que não estavam obrigados a fazer uso da forma pública. Quais são esses players? Quais são esses operadores? São as entidades financeiras. Por quê?
olha o que diz a nota 23. No caso de escrituras públicas para aquisição de imóveis financiados por entidade financeira integrante do sistema financeiro imobiliário ou do sistema financeiro de habitação ou das cooperativas de crédito, das administradoras de consórcio de imóveis, também não serão cobrados arquivamentos. Então, eles deverão ser realizados, mas eles não serão cobrados. E, além disso, atribuir-se-á aos valores finais previstos após o enquadramento no item 4, letra B, da faixa de valor, um desconto de 80% dos emolumentos. Então, percebam que é uma abordagem bem agressiva, mas é uma abordagem que tem o intuito e o propósito de atrair as entidades financeiras aos nossos tabelionatos que já têm a expertise, já têm a qualidade de prestação de serviço, já têm a segurança necessária para formalizar os instrumentos de transferência imobiliária. E, naturalmente, trarão conjuntamente com a qualidade do serviço e esses outros atributos que narrei, um valor muito vantajoso, considerando, sobretudo, que a cobrança dos valores decorrentes desses contratos particulares realizados no âmbito do SFI e do SFH tem uma onerosidade muito superior aos emolumentos e que são arcados por aquelas partes que estão financiando o seu imóvel nessas instituições financeiras. Então, deverá ser bem divulgada essa nota. Nós deveremos aproveitar essa oportunidade, trabalhar junto com as agências financeiras, as entidades bancárias, as cooperativas de crédito e também as administradoras de consórcio para divulgar essa novidade e trazer esses atos para os tabelionatos, onde eles de fato são confeccionados com muita qualidade, com muito esmero, segurança e publicidade, além do atributo primordial da nossa atividade, que é a fé pública. Bom, o que é o SFH? O SFH, só a título de compreensão, é um sistema financeiro que visa criação de crédito para financiamento de projetos imobiliários residenciais de baixo custo. Então, o SFH conta com taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento mais extensos para financiamento, sobretudo, preponderantemente, de imóveis residenciais de baixo custo, decorrente principalmente dos subsídios que estão constando do Fundo de Garantia por Tempo e Serviço. Então, eles conseguem diminuir o spread bancário, conseguem diminuir a taxa de juros para o usuário para financiamento imobiliário residencial de propriedades de baixo ou menor custo, né? Porque de baixo custo, efetivamente, hoje o imóvel é muito difícil achar. Então, o SFH, que está disciplinado lá na Lei 4.380 de 1964, ele é integrado por diversos entes, estão lá descritos, discriminados no artigo 8º da Lei 4.380 de 64, dizendo quais são esses entes que integram o SFH. Não vou fazer a leitura aqui, vocês podem ver que aí são 7 incisos, 8, na verdade, né? Tem mais um aqui que ficou de fora, 9, 10, 11, 12. Então, descrição de todos os entes que podem integrar o SFH para efeito de captação de recursos de financiamento imobiliário. Todas as aplicações desse sistema terão por objeto, olha só o artigo 9º, como eu havia dito, fundamentalmente a aquisição de casa para residência do adquirente, sua família e seus dependentes, vedadas quaisquer aplicações em terrenos não construídos. Então, eles preponderantemente são utilizados já para imóveis já construídos, muitos deles integrantes do programa da Minha Casa Minha Vida, que já tem outras modalidades de subsídio e incentivo para aquisição da casa própria. Bom, e o SFI, ele é um modelo de financiamento imobiliário mais largo, mais abrangente, que abrange todos aqueles que não conseguem se integrar naturalmente no SFH, em virtude dos parâmetros que são utilizados para financiamento imobiliário de pessoas de renda mais baixa e para moradias de valores menores. E os recursos para bancar essa modalidade vêm direto de investidores, eles não vêm do Fundo de Garantia por Tempo e Serviço, tudo bem?
Bom, está lá disciplinado na Lei 9.514 de 97, que também trata da alienação fiduciária, e lá no artigo 1º já começa a disciplinar e explicar qual a delimitação desse instituto. Não vou me alongar em relação a isso, depois dei uma olhada nessa lei para ver e depois poder abordar isso melhor com esses agentes quando for tentar captar esse serviço para o seu tabelionato com as entidades financeiras, administradoras de consórcio e cooperativas de crédito locais. Bom, e mais uma novidade, então, nós temos várias novidades em relação ao tabelionato de notas, com a alteração promovida na Lei de Emolumentos de Minas Gerais no final de 2023, que visa sanar uma dúvida que persistia desde quando foi acrescido pela lei federal a previsão da ata notarial destinada à adjudicação compulsória extrajudicial. Então havia uma dúvida em relação à sua cobrança, que depois foi, de fato, resolvida em virtude do provimento 150 do CNJ, dizendo que seria um ato de valor econômico de fato, mas ainda não sabíamos se o enquadramento desse ato de valor econômico seria o do item 4 da tabela ou seria aquele equivalente ao da ata notarial de uso capião, por analogia. Isso foi resolvido, a nota 23 esclarece que para fins de cobrança dos emolumentos para os atos previstos no item 2.2, aplica-se o disposto no parágrafo 3º do artigo 10 da Lei 15.424. Esse artigo 10, parágrafo 3º, fala daqueles critérios da base de cálculo, valor da operação declarado, valor do IPTU ou ITR, ou, se for o caso, do ITBI e ITCD, tá? E o item 2.2 da tabela agora faz prever expressamente que para fins de uso capião extrajudicial ou de adjudicação compulsória serão cobrados os mesmos valores finais aos usuários previstos na linha B do número 4 dessa tabela, mas com código próprio deles e equivalentes, tá? Sanada, então, a divergência, muitos colegas tinham quando foi, de fato, aprovada a legislação federal, que criou o procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial, se seria um ato de valor econômico ou não, se essas cobranças seriam feitas por enquadramento nas faixas de valor do item 4 ou do item de uso capião extrajudicial, se deveriam ser cobradas duas atas ou não. Isso tudo está sanado. A cobrança vai ser feita na forma do item 2.2 da tabela 1. Então, aqui, como eu disse, teve uma solução parcial que foi dada pelo provimento 149, que disciplinou no âmbito da Corregedoria Nacional sobre a cobrança da ata notarial, né? Está lá acrescido no Código Nacional de Normas. O artigo 423 diz que enquanto não for editada no âmbito dos estados do Distrito Federal legislação específica a respeito da fixação dos emolumentos para o procedimento da uso capião, serão adotadas as seguintes regras. No tabelionato de notas, a ata notarial será considerada ato de conteúdo econômico. Tá? Então, havia uma solução parcial, agora, como foi editada a legislação estadual, ela prepondera sobre, ela vai sobrepor a disposição da normativa da Corregedoria Nacional de Justiça. E temos aqui um outro acréscimo, esse que não está previsto ainda na tabela, mas propriamente na lei, que foi feito mediante a inclusão de um parágrafo no artigo 18A da Lei 15.424, que vai auxiliar muito na realização dos atos de reconhecimento de firma para efeito de transferência de propriedade veicular. Por quê? O parágrafo 3º fez acrescentar uma disposição que permite a criação de uma central. Os notários deverão consultar essa central eletrônica, previamente ao ato de reconhecimento de firma, em autorizações para transferência de veículos automotores, para evitar fraudes, para consultar a veracidade do documento, que agora
chama-se ATPV, Autorização de Transferência de Propriedade Veicular Eletrônica. É impressa, um documento impresso em folha de ofício, não tem mais um papel moeda, para evitar falsificações, e que pode ser, eventualmente, objeto de fraude. Então, essa central vai permitir que os tabeliães façam acesso a uma base do DETRAN para consultar a propriedade do veículo e as informações daquele veículo, evitando, então, que o cartório seja utilizado para chancelar uma situação de fraude ou de estelionato, tá? De algum crime patrimonial. A previsão como diz aí, aplicando-se o disposto no artigo 17, a previsão de cobrança de uma diligência para realização ou para acesso a essa central. Essa diligência, naturalmente, vai ser cobrada na forma da tabela, no item 5 da tabela, tal qual já ocorreria em relação a outros atos que há necessidade de se fazer consulta eletrônica. E a CNTV, apesar de ainda não ter sido instituída, já está em processo de cadastro. Então, aos interessados em ter acesso a essa central, na verdade, ela vai ser eventualmente obrigatória a sua utilização, devido à importância para o combate e a prevenção de fraudes na transferência veicular, já está disponível lá no site do CNB Minas Gerais. Eu vou deixar aqui o link de acesso para fazer esse pré-cadastro, e aí vocês vão ter, após o cadastro, acesso às informações para ingresso, ativação e funcionamento com seu treinamento da central eletrônica quando ela estiver operante. Bom, a CNTV, Central Notarial de Transferência Veicular, ela vai combater fraudes, especialmente após a dispensa da impressão dos documentos em papel de segurança, o chamado papel moeda, do antigo CRLV, Certificado de Registro, Certificado de Registro Veicular, CRV. Ao trazer novamente a demanda para os cartórios de notas, a plataforma permitirá consulta, geração e impressão da autorização no próprio cartório. E será também permitido que se faça também a assinatura eletrônica da ATPV através do Inote Assina, um módulo do e-notariado que já está disponível para funcionamento e sob gestão do CNB Federal. Isso vai ajudar muito, vai trazer muita segurança ao procedimento, vai trazer Minas Gerais a um patamar de qualificação, como já ocorre em outros estados, para prevenção de fraude e de outros crimes patrimoniais relacionados à transferência de propriedade veicular. Traz também facilidade ao usuário, dispensando a locomoção até o cartório, sobretudo porque esse ato sofre bastante resistência em razão da necessidade da assinatura se dar por autenticidade, podendo então concluir a assinatura da transferência através do aplicativo no celular, fazendo o uso da ferramenta de assinatura eletrônica do Inote Assina. Para concluir a apresentação, vou falar rapidamente sobre outra questão que foi resolvida e foi sanada com a alteração promovida na Lei de Emolumentos. Após decisões da Corregedoria que vedavam a cobrança de diligência para utilização da central a CENAD, Central Nacional de Autenticação de Documentos Eletrônicos, tanto quanto do Inote Assina, ficou também disposto por autorização, por previsão no Código de Normas, a impossibilidade de se cobrar uma diligência para a utilização dessas centrais, devendo os emolumentos ser cobrados de acordo agora com uma rúbrica específica que está inserida na tabela. Então, percebam, o reconhecimento de firma eletrônico ou reconhecimento de assinatura eletrônica é um ato distinto do reconhecimento de firma físico, seja ele por autenticidade, seja ele por semelhança. Ele possui uma rúbrica específica na tabela. Da mesma forma, ocorre em relação à autenticação digital. Agora existe uma rúbrica específica na tabela para autenticação de documento físico e outra para autenticação de documento digital. Percebam, então, que o advento da Lei 24632, que alterou a nossa Lei de Emolumentos, fez acrescentar lá no item 3.2 a autenticação digital
pelo valor de R$ 11,84, mais o ISS do município. E, por sua vez, no item 6, o reconhecimento de assinatura e e-mail eletrônico, que, se por equivalência, será aplicado na forma do item 5, de reconhecimento de firma. O mesmo valor será cobrado ao usuário. Tá? Não obstante, existe agora um código próprio para lançamento desse ato. Dito isso, queria agradecer a oportunidade e ao convite da Sérgio Zanoreg para poder participar dessa apresentação. Fico à disposição através dos meios de contato para esclarecer outras dúvidas que eventualmente surjam aos colegas associados, os colegas tabeliães, colaboradores e demais interessados na atividade extrajudicial, sobretudo do tabelionato de notas aqui em Minas Gerais. Muitíssimo obrigado.